Agora sobre prótese de silicone. Você sabe que aqui no Brasil, né, foi suspensa a venda de prótese de silicone durante alguns meses e agora foi liberado novamente. E nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, entender, né, realmente por que durante um período foi suspenso, por que agora está liberado, quais os riscos, o que nós precisamos nos atentar na hora de fazer uma cirurgia plástica, na hora de você colocar assim uma prótese. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos hoje aqui no De Bem com a Vida com o Dr. Alexandre Kataoka, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao De Bem com a Vida. E é um assunto assim que hoje causa mais preocupação, Sim. né? Sim, desde que foi suspensa, né, a venda, comercialização, fabricação e importação das próteses, esse é um assunto que está muito em voga. Desde março, né, que tudo isso começou, então a gente teve um grande problema. Foi até a falta de alguns implantes mamários de silicone agora em julho, né? Entendi. Eu estou vendo aqui, doutor, que a gente tem vários próteses diferentes, né? Tanto de formatos como material. Eu queria que o senhor me falasse um pouco da diferença dessas próteses. Certo, as diferenças aqui estão entre a textura, formato dela, tá? E para cada paciente vai ter uma indicação. Então, por isso que é muito importante a paciente procurar um cirurgião plástico, seja membro da sociedade, para que ele avalie e veja qual que é a melhor prótese para cada cor. Não tem uma fórmula, né? Essa prótese é melhor para todas. Não, cada prótese é melhor para uma paciente. Entendi. Essa, por exemplo, que material é esse? Bom, todas as próteses são revestidas com uma capa, que é uma capa mais rígida, né? Por dentro tem um gel de silicone, tá? Isso daqui está justamente para demonstrar que é gel. Tá. Vamos supor que tem o rompimento dessa cápsula. Ele vai vazar para o resto do corpo? Não, porque não é líquido, ele é um gel. Nosso próprio organismo, sobre ele, forma uma cápsula. Tá? E isso não deixa com que esse gel ele possa causar qualquer problema para a mulher. Entendi. Tá? Doutor, que tipo de fraude houve nessa prótese de silicone que fez com que durante 3 meses fosse proibido a venda? Sim, na verdade foram 2 marcas, né? Que uma é holandesa, a outra francesa, é a PIP e a Rofil, né? Que mas era vendida aqui no Brasil. Era vendida aqui no Brasil, era importada, né? E o que aconteceu? Houve uma fraude, você disse muito bem, foi uma fraude mesmo da substância que estava lá dentro da prótese, do gel de silicone. É utilizado nas próteses que são sérias, que quase todas são, é utilizado um gel que é um gel medicinal. Para aquela história de ter muito lucro, o dono dessa empresa, o que ele fez? Ele colocou um gel lá dentro, que era um gel industrial. Nossa. E esse gel continha metais pesados. E esses metais pesados podem danificar. Se caso entrar na corrente sanguínea, pode danificar o corpo. Um outro problema que estava tendo era a cápsula. O Inmetro até testou alguns pares dessas próteses, principalmente da PIP, e aconteceu que essa cápsula era muito fina. E a gente mesmo, tirando, via. Agora, faz pouco tempo, a gente acabou vendo que as próteses eram muito finas e acabavam rompendo. Entendi. Entendeu? Mas chegou a ter algum caso, alguma reclamação aqui no Brasil ou só os casos fora? Não. Tiveram várias reclamações. Depois que veio à tona todo esse caso, vários pacientes procuraram, né, para que operasse. E a gente notou, vários colegas notaram que acontece da cápsula ser mais fina assim. Agora, problemas como aventar a hipótese de causar câncer, linfoma, algumas outras coisas, não, isso não teve. Isso não teve. E quais são as regras assim que a Anvisa coloca na fabricação dessas próteses? Agora, com a mudança das regras, né, todas as próteses têm que ser certificadas pelo Inmetro. Tá? Então, elas vão passar por um controle de qualidade rígido, não que não passasse anteriormente, porque eram passadas ou pela FDA, órgão americano, ou pela comunidade europeia, ou mesmo pela Anvisa aqui no Brasil. Tá? Só que agora tiveram regras, que essas regras todas as próteses vão ter que cumprir. Então, importadas ou nacionais vão ter que passar por esse crivo todo, que são 2 empresas que estão trabalhando para o Inmetro, que vão qualificar, vão ver a certificação dessas próteses aí. Entendi. Eu vi que o senhor trouxe uma embalagem, né, para que a gente pudesse até mostrar para o pessoal em casa. Eu não sei qual câmera você que vai pegar. Eu queria que você mostrasse o selo, até para as pessoas em casa que têm o interesse de fazer uma cirurgia plástica,
para que na hora que você for passar por um cirurgião, um médico, para que você queira olhar assim a embalagem, para você olhar o selo, para ter essa garantia, né, doutor? É importante, Fantástico. né? Exatamente isso. Hoje só tem 2 empresas, que são 2 empresas nacionais, que têm essa certificação do Inmetro, tá? As outras empresas que são importadas, as outras 18 a 20 marcas que têm de prótese, estão adquirindo isso. Vão demorar um pouquinho mais, porque as empresas nacionais foram mais rápidas nisso. Então, as 2 empresas hoje certificadas são nacionais. São nacionais, tá. As outras empresas já estão tirando o certificado. Então, em breve, todas as próteses serão certificadas pelo Inmetro. Tá. Uma coisa importante que muito se falou na mídia e muito foi colocado, que não poderia vender as próteses. Não é bem isso. Na verdade, o que não pode é a importação dessas próteses. Então, hoje, se eu quero importar uma prótese, ela tem que passar pelo crivo do Inmetro. Entendi. Mas as próteses que forem importadas, por exemplo, em janeiro, podem ser comercializadas sim, porque elas estão de acordo com as regras vigentes em janeiro. Entendi. Então, no caso, elas continuaram no mercado. Continuaram no mercado, vendendo próteses que nunca deram problema, às vezes marcas de 30. Mas isso deve ter atrapalhado, né? Sim, atrapalhou muito. Porque as pessoas devem ter questionado na hora de escolher uma prótese, né? E não é só isso, começou a faltar prótese no mercado. Agora em julho, que é o grande boom da cirurgia plástica, alguns tamanhos, que são os tamanhos mais utilizados, já faltaram. Olha só, então porque foi realmente feito a mídia, né? Se colocou de uma forma muito incisiva, né? Sim. Nesse caso, tanto da Holanda como da França, né? Então eu acho que isso realmente trouxe uma preocupação, né? Para todo mundo. E tem também uma outra preocupação, né? Eu percebo que hoje existem muitas clínicas clandestinas. Sim. No Brasil. Hoje mesmo saiu uma reportagem no jornal de uma moça que fez uma cirurgia. O cirurgião não era cirurgião plástico, era clínico geral. A pessoa quase morreu, né? E além disso, ficou grotesca a prótese, uma diferença muito grande, mal colocada. Essa pessoa quis pagar mais barato, gastou 4 mil na primeira e depois, para corrigir, gastou 20 mil. Sim, e isso denigre muito a imagem da cirurgia plástica. A cirurgia plástica no Brasil é muito respeitada fora, tá? Nós somos o segundo país em cirurgia plástica no mundo, tá? Só perde para os Estados Unidos. Muita gente de fora vem para cá para operar e quem está aqui dentro tem que ter um mínimo de cuidado ao escolher o profissional. O profissional tem que ser cirurgião plástico. É muito simples saber se ele é cirurgião plástico. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É isso que eu ia falar. Hoje em dia, pela internet, é tão fácil você tirar as dúvidas, né, a respeito do profissional que vai atender. Não tem por que a pessoa correr esse risco, né? Não tem dificuldades. Hoje em dia não tem como ter dificuldades. E como que o paciente pode saber que o silicone é de qualidade? Só o selo? Sim, hoje pelas certificações... Porque só de olhar não dá para saber, Não dá para saber. Inclusive, a prótese PIP, a Rofil, você olhando era a mesma coisa, né? O que diferenciava eram os testes, né? Os mecânicos e os biológicos, que diferenciavam demais. Então, tem que saber. É aprovado, passou pelo crivo do Inmetro, pode usar que não tem problema algum. E no caso do paciente, doutor, ele tem alguma garantia? Porque ele vai fazer a cirurgia, na maioria dos casos é algo particular, se não for uma correção, né? Hoje em dia é tão difícil o plano de saúde também, até num caso de correção, né? Poder aí bancar esse custo. Ele tem alguma garantia? Sim, o que acontece é que a prótese é um corpo estranho. Pode acontecer de rejeição, tá? Caso ocorra rejeição, as fábricas, quase que pela totalidade, fornecem outra prótese, tá? Desde que a pessoa possa colocar, tá? Então, vamos supor que foi uma rejeição assim severa, vai tirar e vai ficar sem. E a pessoa vai ter que provar também essa rejeição, né? Na verdade, alguns exames são feitos e é fácil é fácil, clínico e laboratorial, a gente consegue demonstrar isso. E existem muitas essas clínicas clandestinas e a clínica, dá para a gente saber se essa clínica é uma clínica também ou só o médico dá para saber? Na verdade, o que a pessoa tem que ser é o médico. É o médico, não a clínica em si. A clínica em si, ela é uma prestadora, ela está ali como uma prestadora. Na verdade, quem vai fazer a cirurgia é o médico. Que ser. E essa cirurgia, você acha que ela tem que ser feita numa clínica ou no hospital? Olha, eu sou suspeito em falar, porque eu só gosto de operar em hospital, tá? Para mim, o que realmente
realmente dá todo o meu suporte é o hospital. Não está na testa de ninguém. Por mais que a gente peça vários exames, mas não está na testa de ninguém quem vai ter uma complicação, vai ter um problema. Só o hospital que vai dar um suporte. Exatamente. Eu acho que a pessoa pode até ser atendida, né? Sim. Por uma clínica, né? O médico vai ali atendê-la nas primeiras consultas, mas acho que na hora da cirurgia o paciente... Não que não possa fazer, não é isso. Dá para fazer. A sociedade, ela aprova ser feito. Existem clínicas que podem, que têm um alvará para isso. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas existem clínicas, sim, que pode ser feito esse tipo de procedimento. Próteses de silicone, tá? Entendi. Próteses mamárias. Tá. Outras próteses maiores, aí tem que ver caso para caso. Cada caso Exatamente. tem... Entendi. E como que é feita a manutenção do silicone? Tá, o ideal é anualmente procurar o seu cirurgião plástico para ele fazer um exame clínico e, se necessário, pedir um ultrassom ou algum outro exame, tá? Mas a gente sempre orienta. O paciente que operou, todo ano ir no seu cirurgião plástico para ele dar uma olhada, para ver se está tudo ok. Ou, se tiver qualquer tipo de alteração, procurar esse profissional. Em média, assim, doutor, uma cirurgia dessa, uma prótese dessa, a durabilidade dessa cirurgia é quantos anos? Nós colocamos de 10 a 15 anos, né, para você ter a troca. Próteses mais antigas, a gente falava em torno de 5 anos. Passou para 10. Hoje, a gente já começa a ver por volta de 15 anos. Então, tá? também é um tempo bom, né? Sim, a pessoa... sim. Dá pra e até em 15 anos avança tanta coisa, sim, né? Muda sim. tanto, já se facilita tanto, né? Antes a cirurgia era feito um corte, agora é feito um... Né? Pequeno, né? Hoje a gente vê colocando, apesar que eu acho impressionante, né? Que eles colocam num lugarzinho tão pequenininho, consegue passar, né? Uma prótese grande, né? Grande, mas assim, a gente vê que até o tipo de corte mudou muito, sim. né? Então, daqui 15 anos também a gente crê que vai estar ainda melhor, né? Sem dúvida. Então, eu acho que para você que está em casa e que estava com medo, até mesmo por causa de toda a mídia, né? Tudo que foi falado sobre a prótese de silicone, eu acho que hoje essa entrevista dá para ir te esclarecer um pouco mais e tirar os receios, desde que você siga aí também algumas orientações que o doutor está trazendo aqui, de você realmente ver. Eu acho que o principal cuidado é esse. Você vai olhar o rótulo, ver aí se tem realmente o selo, que vai trazer a garantia, que isso é muito importante, né, doutor? E também verificar aí nos órgãos competentes se o médico realmente é capacitado para aquilo, né? Isso é importantíssimo. Tá? Entra no site www.cirurgiaplástica.org.br, é o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Coloca o nome do seu médico lá. E na hora você já... Sim. Você vai, olha... E não adianta economizar nessas coisas, né? Não. Acho que é um erro. A pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, você já sabe que você vai gastar. Então, acho que não é uma coisa para pensar em economia. Depois é uma coisa barato sai caro. E não só isso, é um risco para... Né, não é um risco nem de saúde, é um risco de vida, né? De morte, na realidade, né? Que a pessoa tem, que eu acho que é desnecessário. Doutor, quero agradecer a tua participação. Obrigada, viu? E para você que está em casa, olha, se você quiser saber um pouco mais, entre no site, faça aí as suas perguntas. Você pode ir lá também consultar, conhecer um pouco mais sobre cirurgia plástica. Tenho certeza que você vai ficar muito mais bem informado. Agora aqui no De Bem com a Vida a gente vai passar para você uma matéria sobre